Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui e nós vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical e a lição de número 2. Pegue a sua revista para nós acompanharmos juntos, amém? Vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus por este dia tão maravilhoso que Ele tem nos dado, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Papai do céu, nós queremos te agradecer por este momento, agradecer ao Senhor por esta aula. Jesus vem abençoar, ó Pai, a cada criança, abençoe cada família. Queremos aprender, Senhor, a Tua palavra e que a Tua palavra, a Tua sementinha, Senhor, possa ser lançada em cada coração e frutificar. Jesus, venha, Senhor, abençoando, derramando, Senhor, sobre a vida de cada criança, Pai, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, Senhor, da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E nós estamos na lição de número 2. A nossa revista fala assim: o meu amigo Jesus é poderoso, ele pode fazer muitas coisas. E na Bíblia, na palavra de Deus, nós aprendemos que Jesus ele fez muitas coisas, muitos milagres. Na lição de número 1, nós aprendemos que Jesus ele transformou a água em vinho. Lembra da lição passada? Num casamento, Jesus ele fez isso, transformou a água em vinho. E hoje, olha só, o título da nossa lição fala assim: Pedro pesca muitos peixes. O que será que aconteceu para que isso fosse verdade, para que Pedro conseguisse pescar tantos peixes assim? Nós vamos aprender. E nós temos o nosso versículo para nós decorarmos, aprendermos. Vamos ler juntos? Que fala assim: aprendendo a Bíblia. Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Quem falou isso? Jesus falou isso para Pedro. Jesus falou assim: não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você vai pescar gente. Lucas capítulo 5, versículo 10. Pescar gente? Teve uma lição da revista passada que a tia Aline falou sobre isso de pescar gente. Mas será que Pedro ele era pescador? E um dia Jesus o chamou para pescar gente. Um dia Jesus chamou ele para ser o seu ajudante, chamar as pessoas para ser ajudante de Jesus, para que ele pudesse falar do amor de Jesus, para que ele pudesse falar para as pessoas que Jesus é poderoso, que Jesus é Deus de milagre, que Jesus é o Filho de Deus. Amém? De agora em diante, não tenha medo, você vai pescar gente. Lucas capítulo 5, o versículo 10. E este versículo está na historinha de hoje, lá na Bíblia, que também está no livro de Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Amém? Certo dia, preste atenção, Jesus, ele estava na praia do Lago da Galileia. Você já foi para a praia? Então tem aquela areia bem bonita, né, branquinha, e tem a água, o mar. Jesus estava ali naquele lugar. E onde Jesus estava, sempre tinha pouca gente ou muita gente. Sempre Jesus estava cercado de muitas pessoas. Olha só, muitas pessoas estavam com Jesus. E Jesus, ele estava
ensinando essas pessoas. Jesus falava de Deus, Jesus ensinava a palavra de Deus. Olha só, as pessoas ouvindo. E tinha aqui 2 barcos dos pescadores. Tinha os barcos dos pescadores. E Jesus viu aqueles barcos, Jesus viu os pescadores ali trabalhando, arrumando as suas redes, limpando o barco. E Jesus pediu para um dos donos do barco deixar ele entrar. Jesus entrou no barco e ele pediu para afastar um barco um pouquinho. Sabe para quê? Jesus ele queria ficar um pouquinho mais longe da praia para falar bem alto para aquelas pessoas escutarem. Então Jesus sentou-se no barco e continuou a falar com aquelas pessoas. Estava ensinando para elas sobre Deus. Estava ensinando a palavra. E quando Jesus terminou, Jesus falou assim para o dono do barco. Sabe quem era o dono do barco? Era Pedro. Jesus falou assim para ele: Pedro, leve o barco para um lugar onde esteja bem fundo, que ali você vai lançar a sua rede. E Pedro levou o barco, só que Pedro, ele falou assim para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos pegar nenhum peixe. Mas se o Senhor está falando, nós vamos obedecer. E Pedro, sabe que imediatamente Pedro fez? Ele lançou a sua rede. Olha só. Pedro lançou a sua rede. Ele jogou a rede no mar. E sabe o que aconteceu? A rede ficou cheia de peixes. Eram muitos peixes na rede que Pedro e os seus amigos tiveram que pedir ajuda para mais pescadores. Tiveram que trazer o outro barco para ajudar, porque era muito peixe e a rede estava quase arrebentando. E como era muito peixe, o barco quase afundou. Olha que maravilha! Olha o poder de Jesus! Como Jesus é maravilhoso! Olha que pesca maravilhosa que Jesus fez! Jesus que quis mostrar para Pedro quantas coisas ele podia fazer e ele pode fazer. Ele continua fazendo nas nossas vidas. Olha só o desenho. Eram muitos peixes. E Pedro ficou maravilhado com tudo aquilo. E Pedro falou assim: Senhor, longe de mim, porque eu sou um pecador. Mas Jesus, muito bom, muito misericordioso, Jesus falou assim para Pedro: não tenha medo, Pedro. Olha o versículo lá do começo da lição. Não tenha medo, Pedro. De agora em diante você vai me ajudar. Você vai a pescar gente. Mas ele vai lançar a rede e trazer as pessoas com a sua rede? Não. De agora em diante, Pedro vai ser um ajudante de Jesus. Pedro vai falar para as pessoas que Jesus, ele é o nosso Salvador. Que Jesus é poderoso. Que Jesus faz milagres. Então, aquele dia, Jesus fez milagres e ele continua fazendo. E ele quer de nós o quê? Que nós também sejamos pescadores de gente. Falar para os nossos amiguinhos, falar para os nossos colegas, convidar as pessoas para vir à igreja, à casa de Deus. Então,
seja um pescador de gente, assim como Pedro foi com Jesus. Amém? E nas atividades de hoje, você vai ligar com giz de cera Pedro com as pessoas. Você vai ligar Pedro com as pessoas, por quê? Pedro, ele pescaria pessoas para Jesus. E no segundo desenho, você vai pintar o barco de pesca, onde Jesus se assentou para falar com as pessoas. E depois você vai desenhar o mar bem bonito para ficar a sua lição bem bonita. Amém? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, em que o barco ficou cheio de peixes, porque Deus ele fez um grande milagre. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família e um beijão da tia Aline. Deus abençoe, crianças. Tchau! Eu amo a escola dominical. Nela aprendo o que a Bíblia diz. Eu amo a escola